Este corte faz parte do curso Como Viver Bem, onde eu te ensino a viver melhor através das suas moradias. Gostou? Link na descrição. Gente, ao longo desse curso, vocês me ouviram falar muito de marcenaria, planejado, e eu sei que tem muito arquiteto que não entende a diferença de um para o outro, imagina cliente final. Então, hoje, eu estou aqui com a Marina da Fabris para a gente conversar um pouco sobre isso. E para introduzir, eu acho que eu sempre, para os meus clientes, eu sempre faço uma analogia, né? Que ir numa marcenaria é igual você ir num estilista, onde você vai escolher o modelo que vai ser desenhado, você vai escolher o forro, o tecido, o botão, você escolhe absolutamente tudo, sendo que os planejados, de forma geral, é como se você fosse numa loja para fazer um terno que já tem um modelo, ou um vestido, né, que já tem um modelo, que aí você vai escolher o modelo que se adapta melhor para você e fazer barra, tem algumas opções de personalização. E o objetivo dessa aula é que no final dessa conversa, você consiga saber muito bem qual que é a diferença de marcenaria planejado, quando escolher um ou outro, se você é cliente final principalmente, e se você é arquiteto também, como especificar e quando apresentar cada tipo de material, cada tipo de fornecedor para o seu cliente, tá? Nessa aula a gente vai passar por diferenças básicas entre marcenarias e planejados. A gente vai falar um pouco de custo, de como você vê a qualidade dos materiais, as limitações e os horizontes de personalização de um e de outro. Eh, Vamos falar um pouco de prazo, da diferença de processo, como um e outro é construído, e também manutenção e vida útil. Acho que a gente pode falar um pouco também de formas de pagamento, que costumam ser estruturas diferentes. É, enfim, que vão te proporcionar formas de pagamento também diferentes na maioria dos casos. Então, Marina, obrigado pelo Nada, seu eu que tempo. agradeço. Bom, primeiro se apresenta aí. Bom, sou Marina, eu sou designer de interiores, já trabalho com marcenaria há mais de 12 anos, então no decorrer dessa caminhada a gente consegue ter uma bagagem para conseguir explicar tanto para o cliente final pontos importantes para conseguir saber qual é a melhor escolha e também às vezes para o profissional, porque tem alguns detalhes que ficam muito no ar. Então, a melhor forma para a gente conseguir ter essa explicação é um bate-papo, conversar sobre amostras, dicas do que pode ser feito ou não. É bem interessante. Legal, legal. Então, quando você está aqui na loja, Tá. eu venho o pessoal, geralmente eles têm só orçamento de planejado, só orçamento de marcenaria, e o cliente final costuma não ver diferença nenhuma, né? Móvel é móvel e de ponto. Qual que são as maiores diferenças que você acha que tem de um e para o outro? O principal ponto entre planejado e marcenaria entra na parte de customização. Por exemplo, a marcenaria você consegue detalhar muito mais a parte do projeto do que tanto modulado. Dependendo da marca, né, que for escolhida, você vai ter que adequar o projeto com a modulação da fábrica. Então, nem sempre você vai conseguir seguir exatamente as medidas que você projetou, cores que você tinha especificado. Então, esse é um ponto chave. E também a questão, às vezes, de custo. A marcenaria, por incrível que pareça, ela tende a ficar um pouco mais em conta do que o planejado. Isso tudo depende também de bandeira. Quando eu falo bandeira, é a marca que, no caso, o arquiteto ou o cliente especifica. Então, isso são pontos bem importantes. Entendi. É, Bom, e aí os clientes eles costumam ter aqui alguma noção de marcenaria, alguma noção de planejados. Os arquitetos também acho que vêm um pouco perdidos, né? Então, se a pessoa vem aqui, eu tô com um orçamento de marcenaria ou tô com um orçamento de planejado, o que que você acha que é importante o arquiteto ou o cliente final perguntar para saber qual que é mais adequado para ele? Tá. No geral, é entender o projeto como um todo e também ver se ele está disposto a fazer um ou outro ajuste. De repente, se for num planejável, ele vai ter que, dependendo da fábrica, se moldar conforme a modulação. Ou se ele quer seguir à risca o projeto da marcenaria. Então, isso tudo o que vai editar é entender se ele quer seguir à risca o projeto que o arquiteto, o designer fez, ou se ele pode fazer um outro ajuste. E entender também a questão sempre de orçamento, porque nem sempre as ferragens são as mesmas de um para o outro,
Diferença de acabamento também muda, de repente vai uma laca, um MDF, se vai ser lâmina de madeira, se vai ser uma pintura laqueada, a fita borda também é uma coisa que é um detalhe que passa desapercebido, mas dá diferença no acabamento, no toque. Então, são coisas que a gente precisa ir conversando, né, com o profissional e com o cliente final para entender até onde ele chegou nesse nível de detalhe ou não. E entender se de repente o foco é chegar num orçamento específico, que às vezes acontece, ou se pode ser moldado, que tem vezes que tem um orçamento muito limitado e tem vezes que a ideia é seguir exatamente o projeto do arquiteto. Então, a gente sabe que não precisa se preocupar tanto com rotas de fuga para ajustar o orçamento e projeto ou não. Uhum. E aqui eu vou falar uma coisa que eu acho que vai até contra os arquitetos, assim, mas tem clientes que estão em situação que eu falo, você não precisa de um projeto de arquitetura, você pode ir direto numa loja de planejado que vai resolver, porque a estrutura de trabalho de uma marcenaria ou de um planejado é diferente, né? A marcenaria, quando eu vou fazer um projeto de marcenaria, e aí geralmente eu estou mexendo consideravelmente no apartamento, né? Eu preciso desenhar tudo para o cara conseguir executar conforme todos os detalhes e acabamentos e materiais que a gente está colocando. No caso de planejados, tem cliente que vem aqui e fala: comprei um apartamento novo, não queria gastar muito, queria fazer uma coisa mais vapt-vupt para entrar rápido. Ou tem um cliente que só queria trocar um armário do quarto, né? Nesse tipo de situação, eu acho legal. Eu já falo para o cliente: talvez você não precise de um projeto de arquitetura, você pode ir direto numa loja de planejado, porque as lojas de planejados, eles incorporam essa parte do projeto, né? Faz parte muito da nossa área. Por exemplo, tem vezes quando a gente atende o cliente final, ele não tem nenhum arquiteto e ele já tem um projeto meio que na cabeça dele, ele vai conversar com um de nós para a gente conseguir fazer o briefing, aí funciona meio que numa mesma etapa de uma parte do projeto de arquitetura. A gente vai entender o plano de necessidades e a partir disso a gente desenvolve o projeto. É claro que quando a gente fala de um projeto de marcenaria, vai ser focado só na marcenaria, então eu não vou dar sugestão de acabamentos, essas coisas, mas isso é possível sim resolver em loja. Essa acaba sendo uma das diferenças entre um pacote de serviço entre um marceneiro, quando a gente fala em marceneiro, a gente tende a imaginar um marceneiro de um pequeno porte, não um marceneiro que de repente vai ter um showroom para conseguir ter uma equipe de projeto. Aí quando você fala de uma loja de planejados, ele já vai ter a equipe de projeto que normalmente são formados em arquitetura ou formados em interiores, então eles vão ter essa expertise para conseguir auxiliar o cliente final para montar esse projeto de marcenaria. Acho que isso daqui é outra diferença que é importante pontuar, né? Porque marcenaria não é regra, mas marcenaria, na maior parte dos casos, a gente está falando de empresas de menor porte, sendo que quando a gente fala de planejado, a gente está lidando com indústria, é fábrica, né? Tem uma fábrica em algum lugar, com máquinas grandes, processos super bem definidos, né? E aí eu acho que vale a pena também comentar uma coisa que eu sinto dos meus clientes, né? Quando chega nesse lugar do projeto, onde a gente precisa ver se a gente vai usar marcenaria ou planejados ou uma solução mista, porque às vezes eu preciso ter uma coisa mais personalizada, por exemplo, na sala, eu vou com a marcenaria, mas no quarto eu vou com planejado, que é a questão da segurança, né? Porque afinal de contas, a marcenaria, ela, como você falou, muitas vezes não tem um showroom. Então a pessoa tem uma questão de segurança de você colocar um dinheiro ou investimento num dos itens que é mais caro em casa, numa coisa que você não está vendo. Você tem que ficar pedindo a amostra da especificação certa. Então, precisa de uma amostra de MDF em folha natural com essa cava. Então, e aí tem que fazer um desenho, pedir para o marceneiro voltar com isso daqui para então eu conseguir detalhar, ver se deu certo, coube nos custos e detalhar o projeto executivo. Já no caso dos planejados, acho que é mais rápido, né? Porque você chega aqui, você já consegue ver os acabamentos, os casos, os puxadores, né? É mais fácil. O fato também de ter o showroom, o cliente já consegue entender qual é o tipo de produto que ele vai receber. A marcenaria, claro que a gente tem aquele fator sempre de indicação, então você, de repente, já viu algum amigo que fez, você tem uma segurança. Mas diferente, de repente, do marceneiro de pequeno porte e comparar com a indústria, que é a parte de todos os planejados, você tem a segurança de saber que vai ser entregue o que está no showroom. Então, isso entra ferragem, a qualidade de fita, de todos aqueles pontos que nós conversamos. Além também de o projeto executivo é desenvolvido por nós.
Então, ele é desenvolvido por nós, toda a parte de detalhamento vai, no caso de uma cava específica ou algum detalhe do projeto, é feito pelo setor e repassado com o cliente, com o arquiteto. Às vezes, o marceneiro ele vai seguir o projeto do arquiteto, né, no caso de um projeto executivo, ou você vai ter que ter aquela conversa com ele e ter certeza que ele entendeu. Às vezes, nem sempre ele vai te fazer um desenho, te apresentar o projeto num software 3D. Então, tem esses pontos que vão impactar também na diferença do orçamento, pela questão de você ter tateado toda a parte do projeto e alguma coisa que você fica na certeza se o profissional entendeu ou não, que é o que pode acontecer. Tem uma outra questão que eu, por exemplo, eu sou arquiteto mais de velha guarda, então por muito tempo eu trabalhei só com marcenaria, porque naquela época os planejados eram muito travados, então era módulos de 15 em 15, 30 em 30, aí você vai fazer um armário de parede a parede, sempre ficava uma sobra no lado que tinha que colocar um fechamento esquisito. Fica bonito. Não fica legal, você perde espaço, porque você sempre tem que fazer o móvel menor. Só que aí, de uns anos pra cá, eu comecei a explorar mais esse mundo dos planejados e vi que os planejados hoje eles têm uma flexibilidade muito maior do que já tinha anteriormente. E tem uma outra questão, né? Se eu for fazer um projeto com um marceneiro, o projeto ele precisa estar muito bem detalhado. Porque a porta pode ter uma espessura, a parte interna pode ter uma outra espessura, as fialhas. Eu já levei um marceneiro com quem eu trabalho bastante para um apartamento que ele fez. E eu lembro, foi a primeira ou segunda vez que eu fiz planejado. E aí eu falei para ele, o que você consegue fazer aqui que você não consegue? Aí ele olhou e ele falou, putz, isso daqui eu acho que eu consigo fazer, os móveis nesse tamanho, com essas espessuras eu consigo fazer. Mas tem questões que ele falou, essa ferragem eu acho que eu não tenho acesso, esse nível de acabamento, de pintura eu não tenho acesso, porque que nem você vai numa marcenaria, quando tem uma pintura, uma estufa pequena, diferente de fazer numa fábrica, Tem um processo industrial muito maior. que tem um apoio que nem a gente viu na visita da fábrica, de uma marca que está por trás da pintura, de todos os processos de pintura, que são processos super rígidos, né? Então acho que ao mesmo tempo que a marcenaria, de forma geral, né, ela tem mais flexibilidade, os processos que são de planejados de indústria, que podem, por um lado, engessar um pouco o projeto, porque você não tem todas as opções de tudo, por outro lado, ele garante qualidade, né? Sim. Há um ponto bem importante que é entender como a indústria ela evoluiu ao longo desse tempo. Se a gente pensava muito em customização, você já ia direto para o marceneiro, que você sabia que de repente a indústria não ia acontecer. Só que a indústria estava ficando para trás, ela estava perdendo mercado por conta disso. Então, a maior parte das empresas hoje, elas têm uma modulação mais editável. Então, eu consigo trabalhar muito melhor com profundidade, com as larguras. Eu não fico limitada, de repente, a mexer de 10 em 10, 5 em 5. A gente consegue mexer hoje em milímetros. Então, por isso, eu também consigo ganhar essa fatia do mercado. O que acaba diferenciando é se tiver um nível muito grande de detalhe, de repente mesclar acabamento ou trabalhar com compensado, que aí é um material que vai demandar muito mais processos, que aí para o marceneiro é mais fácil. Uma porta com várias cores, tem desenho, né? É difícil, de repente, tem algum detalhe muito criterioso que precisa ser em fórmica. A fórmica, dificilmente você vai encontrar uma indústria de planejado que vai trabalhar. Mas você consegue achar a maior parte dos marceneiros que eles vão atender um projeto em fórmica. Então tem esse ponto também. O que você comentou em relação à ferragem, isso de fato acontece. Existem algumas ferragens, se a gente for falar de marca, vai de repente da Boom, que ela só é disponível para a indústria. Então ele não vai conseguir fazer a compra disso, até porque são de precisar de um valor mínimo para compra e tudo mais. Então essa parte ficaria disponível só para a indústria. Então, é um ponto que diferenciaria na parte de ferragem. De acabamento, eles conseguem ter uma gama um pouquinho maior, desde que não influencie, de repente, chapa metálica, que é uma coisa mais difícil de trabalhar, alguns tipos de pintura, ou uma gama muito grande de pintura, portas com muito trabalho, como a gente tem. Deixa eu pegar essa. Por exemplo, se eu pegar essa porta nossa, ela tem uma usinagem. Então, de repente, para o marceneiro ter todas as
os maquinários para poder fazer essa usinagem na porta, o vinco para pintura, ele não vai conseguir atender, que ele teria que ter muito maquinário ou, de repente, encontrar parceiros que façam isso. Aí o custo dele vai ficar mais elevado do que a parte da indústria, e não compensaria. Ele Então, ele executaria isso daqui de outra forma, ou a forma como ele executaria não ficaria tão lisinho, tão ele não uniforme. vai conseguir ter os maquinários para dar o acabamento. Então, a escolha vai depender muito do tipo de projeto. Existem coisas que a indústria não vai conseguir fazer por conta de riqueza de detalhe, porque estão no processo fabril. Eles precisam ter agilidade. A indústria, ela ganha na agilidade de produção. A marcenaria ganha sempre no detalhe fino. Mas aí tem um meio disso que às vezes é o acabamento. Aí tem que sempre explicar da melhor forma possível, o profissional que for atender, né, o arquiteto da parte do planejado, ajudar a entender até onde a gente consegue atender e até onde, de repente, de fato, é melhor mesclar com outro profissional.